Olá pessoal, tudo bom? O pessoal do canal do YouTube, pessoal também do Facebook. Eu fiz uma live há um tempo atrás aí, mas eu percebi que a live não ficou bacana. A gente falou, nós conversamos sobre aquele tema dizendo assim, você morreu para mim. Muitas pessoas carregam mágoas em seus corações, carregam ressentimentos. E eu gostaria de trazer uma palavra para o seu coração nessa noite, ou nessa tarde, ou nessa manhã. Não é verdade? Qual o grande problema disso tudo? Antes da gente entrar na perspectiva bíblica. O grande problema, quando o texto vai dizer que aquele que odeia o seu irmão é homicida, isso traz uma conotação muito pesada. Mas pare para pensar no seguinte, veja o que a Bíblia quer nos mostrar. Se você olha para a pessoa e diz assim, aquela pessoa morreu para mim, quem foi que decidiu que ela está morta? Você. Logo, você a matou. Você desqualificou a sua existência, você anulou a sua existência, você se outorgou de autoridade, de poder, para definir se ela está viva ou não está, mesmo que seja no seu mundo ou seja no seu pensamento. Segunda coisa, você não é somente o assassino, você também é o coveiro. Você faz o serviço completo, porque as pessoas dizem, essa pessoa morreu para mim, este assunto está morto e enterrado. Quem foi que enterrou? Foi você. Foi eu, fomos nós que resolvemos e decidimos que aquele assunto estava enterrado. Agora, o problema é que, mesmo nós sendo os assassinos e os coveiros, o problema é que nós também estamos enterrados junto com essa pessoa, porque nós também somos os caixões. Porque não há ninguém que mais esteja ocupado com essa mágoa, com esta pessoa, do que nós mesmos. Nós carregamos essa mágoa. Nós carregamos essa ira. Nós carregamos esse ódio. Logo, nós somos o caixão que está carregando esse defunto e que está enterrado com ele debaixo de uma terra, de um coração sombrio e ocupado pela mágoa, pela ira, pelo ressentimento e pela amargura. Bem, a perspectiva bíblica que a gente pode falar a respeito da mágoa é que se há alguém na Bíblia que tinha direito de ter mágoa contra nossas vidas, é o próprio Deus. Romanos 5, versículo 8 vai dizer, mas Deus demonstrou o seu amor por nós, Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus. Nós só fazíamos coisas para desagradar a Deus. Nós nos levantávamos contra o Senhor, nós feríamos os seus sentimentos, feríamos o seu coração. E Ele provou o seu amor para conosco, morrendo, enviando Cristo para morrer por nós, antes mesmo de nós o amarmos, antes mesmo de nós o desejarmos. Mateus 11, 28, então, vai oferecer para mim e para você um caminho, ainda não um caminho em direção à cura. Preste atenção, você que neste momento está magoado, você que neste momento está fadigado com esse rancor, porque é uma vida muito sofrida. Abarcar a função do assassino, do coveiro e do caixão não é uma vida fácil. É cansativo, é exaustivo. As pessoas ficam com aquele choro preso. E Jesus vai ter um convite para nós. Mateus 11, 28, ele vai dizer, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Está na hora de vocês descansarem dessa mágoa. Está na hora de se livrar desse fardo. Está na hora de se livrar desse peso. Isaías 53, versículo 4 vai dizer que ele levou sobre si todas as nossas dores, as nossas enfermidades. E você e eu talvez possamos em algum momento da nossa vida estar carregando
essa enfermidade da nossa alma, que é a mágoa, que é a amargura, e essa dor no fundo do nosso peito por muito tempo. E Jesus Cristo está dizendo aqui, olha, venha até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Bem, esse é o caminho. No meio do caminho, a gente vai ter algumas indicações da palavra de Deus para nos precavermos para que a mágoa não tome conta do nosso coração e do nosso interior. Efésios 4:31 vai dizer: toda mágoa, toda amargura e ira e cólera, tumulto e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas de entre vós. Veja que ele está falando, olha, toda amargura, a pessoa está amarga. De repente essa amargura se transforma num estado de inconformidade, que é a ira. A pessoa fica irado. Depois ele se torna um indivíduo colérico, enfurecido. Dessa cólera individual, isso começa a lastrar para as pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente começa a compartilhar a nossa mágoa, a nossa inquietação, a nossa revolta, e isso aí já vai virar um tumulto. Do tumulto, as pessoas já vão começar a dizer coisas que talvez não diriam, e ofender talvez o Senhor, e vão começar a blasfemar. Da blasfêmia vai vir a malícia, sabe? Pensamentos maldosos, maquinações. E a Bíblia diz assim, olha, tirem isso do meio de vocês. Como é que eu tiro isso do meio da minha casa, do meio do meu trabalho, do meio da minha igreja? Impedindo que a amargura se lance sobre nós e alcance a nossa vida, alcance o nosso coração. Em Gênesis capítulo 4, versículos 6 ao 7, vai ter um diálogo de Deus com Caim, porque Caim tinha acabado de ser rejeitado na sua oferta diante de Deus, e Deus vai dizer assim para Caim, Caim, por que você está irado? Você não sabe que se você proceder bem, você será aprovado, mas a você cumpre dominar esse sentimento. Então, cabe a nós dominar essa ira, cabe a nós sufocarmos, enterrarmos, aniquilarmos essa ira de acordo com a palavra de Deus, porque senão nós estaremos fracassando na graça do Senhor, estaremos fracassando na palavra do Evangelho. Então, assim, você vai dizer assim, mas Sandro, eu conheço um montão de gente que é crente, que é magoado, que é irado, que é pastor. Eu sei, mas são fracassados na graça. Hebreus 12, versículo 15 vai dizer, examinem-se diligentemente. O que é diligência? Sabe, com destreza, pensando nas coisas certas, sabe, com esforço, com muito cuidado, sabe, não deixando nada passar. Examinem-se diligentemente, para que nenhum homem fracasse da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Veja que ele está falando que a raiz de amargura, ou seja, já houve um sentimento, houve uma palavra, uma ação lançada contra a sua vida e aquilo ali já enraizou, já está colocado lá no seu coração. E ele vai dizer que a gente deve ter cuidado para que essa semente que já enraizou não desenvolva ao ponto de começar a brotar. E aí, gerando frutos que tragam perturbação para a nossa vida. Porque essa mágoa, essa amargura vai começar a brotar e aí a gente precisa avaliar quais são os frutos da carne. Né? Falta de paz, ódio, ira. São os frutos dessa amargura que já está enraizada no nosso coração e que agora começa a brotar. E ele vai dizer, e por ela muitos sejam contaminados, que faz referência àquele texto que nós lemos inicialmente. Porque nós estamos magoados, nós estamos feridos, nós estamos amargurados, e daqui a pouco nós estamos começando a contaminar as pessoas com nossos frutos, as pessoas dizem, olha, o que houve? Ah, é isso, é aquilo, é isso, eu estou com raiva, que não sei o que, daqui a pouco outra pessoa também está contaminada contra a pessoa que nós estamos magoados, contra a pessoa que nós estamos feridos. Bem, se a gente for parar para avaliar com mais cautela a palavra de Deus, existe um outro personagem que também poderia estar magoado
com propriedade, com razão. E essa pessoa é Jesus Cristo. Jesus Cristo foi negado por Pedro, lá em João 18, 27. Mateus 27, versículo 3, ele foi traído por Judas. Mateus 17, do 15 ao 17, os seus discípulos decepcionaram. Mateus 26, versículo 56, os discípulos o abandonaram. João 1, 11, seu povo o rejeitou. Olha isso, seus irmãos não o compreenderam. Lá na cruz ele gritou, Eli, Eli, lama sabachthani, porque o próprio pai o abandonou. José quis abandoná-lo já no ventre de Maria. Maria perdeu Jesus no caminho de volta para Jerusalém, demorou 3 dias para achá-lo. E mesmo ali na cruz, que é o ápice, onde Jesus Cristo olha para o Pai e diz assim, Deus, por que o Senhor me desamparou? Porque a Bíblia diz que Deus odeia o pecado. Deus, na sua extrema santidade, não se relaciona com o pecado. E Jesus Cristo ali naquela cruz se fez pecado por mim e por você. Ele não pecou, ele se fez pecado. Ele trouxe sobre si todas as nossas mazelas. Ele não foi para a cruz para nos justificar, para justificar os nossos erros diante de Deus, para tentar conversar com Deus. Não, ele foi para a cruz assumindo as nossas falhas, dizendo que a culpa era dele, e assim nos tornando justos. Mas mesmo depois disso, Jesus, ao entregar e render o seu espírito, diz assim, Pai, em suas mãos eu entrego o meu espírito. O que a Bíblia tem para mim e para você é que nós entendamos que o caminho da mágoa e o caminho da ira é um caminho não somente de morte espiritual, mas também de morte física. Lá em 1 Samuel 25, 36 ao 38, vai contar o momento em que Nabal, marido de Abigail, ao ofender o rei Davi e os seus exércitos, e Abigail ter se posicionado a poupar a vida da sua casa, a sua própria vida, a vida do seu marido. Aí o texto vai dizer que Nabal estava embriagado, Abigail não fala nada, e quando ele sai daquele estado de embriaguez, Abigail conta tudo aquilo que ele fez. E ele fica paralisado. E o texto vai dizer que 10 dias depois disso, aquela amargura, aquele ressentimento, aquele sentimento enraizado no coração de Nabal, simplesmente fez com que ele morresse, né, por vontade de Deus. Bem, eu quero tocar aqui para a gente fechar em uma questão. Muitas pessoas dizem assim, Sandro, mas eu não concordo com as ações dele. Eu não concordo com os procedimentos, com a forma dele pensar. Quer dizer que eu tenho que perdoar? Quer dizer que eu tenho que conviver? Preste atenção. Perdoar não quer dizer andar junto. Perdoar não quer dizer que você precise concordar. Perdoar não quer dizer nem que você precise, dependendo da situação, conviver. A Bíblia vai dizer, no livro do profeta Amós 3,3, vai dizer, andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. A Bíblia já teve situações que mostrou que Paulo não quis andar com Marcos, Paulo teve uma discussão com Pedro, em um momento diz que Paulo falava coisas difíceis de se entender. Então, e a gente vê ali a separação de Paulo e de Marcos, mas a Bíblia vai contar a história de Abraão e do seu sobrinho Ló, que os servos deles começaram a brigar. Isso está lá em Gênesis capítulo 13. E aí, Abraão vai chamar Ló e vai dizer assim, Ló, nós somos parentes, não é bom que a gente fique brigando, vamos cada um para um lado e a gente toca a nossa vida. E a Bíblia vai dizer que Ló escolhe os vales ali do Jordão e parte em direção a Sodoma e Gomorra, perto de Sodoma e Gomorra. Você vai dizer assim, não, pastor Sandro, não teve perdão? Calma. O que houve ali foi um acordo. Eles chegaram à conclusão, olha, não tem como a gente estar caminhando junto, não está dando certo. Não está sendo bom para onde nós dois, e a gente se ama, a gente é parente, a gente precisa viver bem. E a proximidade estava gerando um estresse. Às vezes, tem pessoas que por você estar muito próxima, você tem muitos atritos e muitas razões, muitas brigas. Às vezes o distanciamento é necessário até para a saúde
do relacionamento. E a prova que não houve mágoa de Abraão para Ló é que, num certo momento, Sodoma e Gomorra é atacada por um reinado e eles são tomados por prisioneiros e Ló também é levado como prisioneiro. E Abraão fica sabendo e parte para lá para salvar e retirar o seu sobrinho das mãos daquelas pessoas que estavam escravizando ele e sua família. Veja, não havia mágoa. Tanto é que Abraão se dispôs a estar indo socorrer o seu sobrinho. Então, o fato de você, às vezes, não decidir não andar junto, não quer dizer que você não esteja, que você ainda esteja magoado, entende? Quem é que vai dizer até onde, qual é a linha que divide isso? Você, a sua consciência e a sua consciência para com Deus. A partir do momento em que você não consegue ver a outra pessoa bem, vê-la progredir, prosperar, você não consegue sequer rogar bênçãos, rogar a Deus que derrame bênçãos sobre a sua vida, aí seu coração está magoado. Aí você está ferido, aí você está com raiz de amargura dentro da sua vida. E a Bíblia te traz o conselho. Saia disso. Há um tempo atrás, quando eu falei sobre isso lá no Facebook, uma pessoa que estava nos acompanhando disse assim: eu tenho muita dificuldade para perdoar pessoas que distratam os meus filhos. E a minha palavra para ela foi o seguinte: já pensou se Deus pensasse assim? Lembra daquele texto que vai dizer: olha, que um menino vos nasceu e um filho se vos deu. Veja, o pai ofereceu o seu filho a nós. Ele ofereceu o seu filho a nós. E o que a Bíblia vai dizer? Que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Nós distratamos o Filho de Deus. Nós caçoamos dos filhos de Deus. Nós açoitamos Jesus Cristo. Nós levamos ele para um calvário. E mesmo assim, Deus está disposto a nos perdoar. Entende? Nós precisamos pensar na perspectiva de Deus e entender que ele teria legitimidade para ter mágoa, porque ele é perfeito. Ele não erra. Agora, se eu adoto para mim uma postura de não querer perdoar, eu trago para mim a obrigação de nunca poder falhar. Entende isso? Nunca poder falhar. Para que eu não esteja diante de Deus condenado à falta de perdão do Senhor. A Bíblia diz assim, na oração do Pai Nosso: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores. Na versão da linguagem do Pai Nosso da Igreja Católica vai dizer: Pai, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele a quem nos tem ofendido. Veja que nós estamos condicionando o Senhor a agir conosco assim como nós agimos com as outras pessoas. Cuidado para que nós não sejamos pegos na parábola do credor infiel, do credor ingrato, que foi perdoado de uma dívida enorme, mas não conseguiu perdoar uma dívida bem menor. E por causa disso, o texto vai dizer que ele foi levado de novo à presença daquela pessoa a quem ele devia. E foi questionado: olha, eu te perdoei, e por que você não perdoou? Por causa disso você vai ser preso. E a Bíblia diz que ele foi lançado nas mãos dos seus atormentadores. E assim também será com Deus. Se nós não somos capazes de perdoar, Deus não tem por que nos perdoar. Porque se nós somos injustos, fazemos coisas más, e Deus que é perfeito nos perdoa, por que nós, sendo imperfeitos, não podemos compreender que o outro também é imperfeito como eu? Sei que não é fácil, sei que é uma ação difícil, mas Deus pode nos capacitar para esse ministério, que é o ministério do perdão. Deus te abençoe, viva uma vida abundante, uma vida alegre, cheia de paz, com o seu coração repleto do amor de Deus, e que sua vida seja um manancial de águas vivas. Tchau, tchau, Deus te abençoe.